Mais uma vez aqui numa nova edição do podcast O Melhor da Idade, do Abrigo Bom Jesus, produzido pela ARC Assessoria, uma gentileza de toda a equipe da ARC em nos conceder esse espaço para que a gente possa estar sempre aqui trazendo não só assuntos ligados ao Abrigo Bom Jesus, mas principalmente a pauta do idoso. E conosco aqui neste momento, Dr. Milton Matos, que é promotor da Vara de Saúde do Ministério Público. Promotoria de Justiça da Promotoria de Justiça e Saúde do Ministério Público de Mato Grosso, que vai nos dar a honra aqui de tratarmos dos assuntos ligados à saúde. E com a gente também é o nosso voluntário e hoje vereador, Daniel Monteiro. Obrigada, Daniel, por mais uma vez estar conosco. Daniel é voluntário há muitos anos no Abrigo e é importante registrar aqui que Daniel foi o responsável por levar no Abrigo um curso de alfabetização dos idosos. Então, já estamos no 3º ano alfabetizando idosos. E, Daniel, é um prazer muito grande por ver o resultado desse programa, porque hoje tem idoso alfabetizando idoso. Então, isso é muito legal. E conosco também o Emerson Cássio, que é nosso gestor, entrou comigo lá há 2 anos, né, Emerson? Isso. Estamos juntos lá no Abrigo Bom Jesus. E gostaria, antes de passar a palavra, Emerson, para os nossos convidados, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a manutenção do abrigo. É importante, doutor Milton, o Abrigo Bom Jesus, ele existe desde a década de 40. 1940, foi fundado por Dona Maria Miller, uma pessoa de renome na época, e hoje o abrigo acolhe 99 idosos. São institucionalizados ali. Grande parte desses idosos, ele entrou pelo abandono familiar, muitas vezes esquecido num barraco, deixado no vizinho, deixado na rua. Muitos desses idosos abandonados em hospitais públicos, que aí a própria justiça procura o abrigo e nós os acolhemos. Mas eu queria, então, aproveitar do Emerson aqui para que o Emerson relate um pouquinho como se mantém essa instituição. Tudo bem, Márcia? Então, o Abrigo Bom Jesus, como você bem disse, é uma instituição aí que tem 85 anos de fundação, né? Fundada em 1940. É uma instituição privada, mas de caráter filantrópico, e que vive hoje praticamente da sociedade, né? Participa de editais, corre atrás aí das emendas parlamentares, né? Todo ano, quando abre, tanto estadual, federal, municipal. E Vocês estão na lei do FEF? Do fundo do fundo municipal ainda não, né? Ainda não. Fundo estadual não, né? Não. E temos um convênio com a prefeitura hoje, né? No valor aí que não paga nem a nossa folha de pagamento, infelizmente. A folha de pagamento do abrigo hoje gira muito próximo aí de R$200 mil. E nós temos um convênio com a prefeitura de R$130 mil mensal, sem correção, é importante falar, que quando foi firmado esse convênio, esse termo de colaboração, né, com a prefeitura, não foi previsto nem sequer uma correção desses valores aí ao longo dos 5 anos, que é o tempo desse convênio. Portanto, reduz anualmente o valor do convênio, né? E bastante ultimamente, né? Se pegar aí nos últimos 3 anos aí, tem sido notável o quanto fica mais difícil a cada ano você gerir as despesas com esse recurso aí disponibilizado. E o grande problema hoje que a gente tem no abrigo, que é pauta até dessa conversa, de bate-papo nosso hoje aqui, é para custear as despesas da área da saúde, né? Hoje nós temos lá no abrigo 17 leitos de acamados.
idosos em situação de cama e que provavelmente ali nenhum deles vão progredir isso aí para uma melhora. Então, é uma equipe de saúde completa, é fisioterapeuta, é médico, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, nutricionista, temos uma equipe completa lá e isso tem um custo hoje anual de cerca de R$ 1.300.000. E o abrigo não faz hoje jus, né, pela legislação aí. Já tentamos muito, né, Márcia? Já corremos muito atrás disso, mas não conseguimos ainda ter acesso a nenhum recurso público da área da saúde. Inclusive, tivemos emendas parlamentares que foram destinadas ao abrigo pela Secretaria de Saúde, que foi devolvida, não foi executada, porque o parecer é sempre negativo nesse sentido. E aí está o convite, porque doutor Milton, né? Eu tive o prazer de conhecer hoje pessoalmente o doutor Milton, e há pouco tempo, questão de 2, 3 semanas atrás, assistindo um programa de uma amiga, da Michele, estava lá doutor Milton, que responde pela promotoria de saúde, da saúde pública em Cuiabá. Mas antes, doutor Milton, da gente, como o Emerson falou, a sociedade é que nos mantém, com arroz, com fralda, com medicamento, mas é na área da saúde a nossa principal dor. E o nosso voluntário, hoje vereador Daniel, presenciando esse dia a dia do abrigo, ele teve uma iniciativa de fazer um movimento, porque antes até do Daniel fazer esse movimento junto à sociedade e às suas redes sociais, nós já tínhamos, no ano passado, solicitado a nossa bancada no Congresso Nacional que nos ajudasse a alterar o Estatuto do Idoso, porque toda essa dor de não podermos receber recurso da saúde é porque o Estatuto do Idoso, a maior lei que rege a causa do idoso, ela considera o Abrigo Bom Jesus ou qualquer entidade de acolhimento de idoso como uma entidade meramente de assistência social. Por isso, a Secretaria de Saúde, quando a gente recebe uma emenda para adquirir fraldas através de uma Secretaria de Saúde, ela devolve para a Casa Civil e diz, não, para o abrigo nós não podemos destinar recursos da saúde pública. Tem que ser pela Secretaria de Assistência Social, sim. Sempre pela Secretaria. O orçamento é muito menor que o da saúde. Exatamente. Aí chegou no problema. E é um equívoco grosseiro, mas depois a gente fala sobre isso. Não, eu acho que agora a palavra é com você, antes da gente ouvir o doutor Milton, que já tem a dor da saúde pública em Cuiabá. Eu acho que você deu start aí com esse manifesto. Gostaria que você colocasse um pouquinho aí da sua atitude perante... Primeiro te agradecer o Emerson pelo convite, é sempre uma honra estar contribuindo aí com o abrigo, seja direto ou indiretamente, e também dizer que é uma honra estar perfilando aqui junto com o Dr. Milton, né, que está desempenhando um grande trabalho à frente da primeira promotoria. Hoje, inclusive, por coincidência, nós estávamos falando sobre a construção do CRAS 3, que, salvo o melhor juízo, teve uma contribuição... Do CAPS 3, desculpa, e teve uma contribuição, acho que de R$6 milhões do Ministério Público, né, da vara, na qual o senhor figura como o titular. Então, já fica aqui de antemão meus parabéns. E dizer que, do ponto de vista do projeto de lei, que é o 3512 de 2023, ele vem em socorro dessa percepção de que as ILPIs são subfinanciadas hoje no Brasil, uma vez que a sua natureza jurídica prevista pelo Estatuto do Idoso é de assistência social. Primeiro, eu queria dizer que isso é um equívoco grosseiro, tanto dos tribunais de contas, quanto do Poder Judiciário nos estados em que já julgaram como incompatíveis esses recursos oriundos da saúde e as ILPIs, porque isso, aproveitando aqui a presença do doutor, vou até honrá-lo com uma digressão jurídica, no sentido de que, embora nós sejamos uma herança do Estado burocrático weberiano, hoje, o paradigma de gestão pública já não é mais esse. Hoje nós já saímos do Estado burocrático para o Estado gerencial. O gov.br é um pequeno exemplo que ilustra a diferença da demanda da sociedade em relação ao Estado que nós tínhamos 20 anos atrás. Então, não sendo hoje um Estado feito em caixinhas, era mais do que justo, necessário e compatível o recebimento de recursos da saúde, porque, embora não seja uma instituição de saúde pelo Estatuto do Idoso, desempenham-se ali atividades de saúde, e o Estado ele tem que ser transversal, ele tem que ser intersetorial. Mas, não sendo esse o entendimento, o que nós temos que fazer? Temos que jogar de acordo com as regras do jogo estabelecidas. E essas regras dizem que, infelizmente,
as ILPIs não podem receber esses recursos oriundos da saúde. A gente teve um diálogo, né, Márcia? Porque teve um ex-gestor de uma ILPI que disse que conseguiu receber no interior de São Paulo um recurso da saúde, mas isso é muito pontual, isso é a exceção que confirma a regra. Então tem esse projeto de lei, que é o 3512 de 2023, que tramita na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que prevê a mudança da natureza jurídica das ILPIs de instituição de assistência social para instituição de saúde. Conseguimos na semana passada aprovar por unanimidade na Câmara dos Vereadores uma moção de apoio ao projeto e, mais importante do que isso, conseguimos um compromisso da deputada federal Gisela Simona. Ela já mapeou onde está o projeto, já conversou com seus correligionários que compõem a comissão onde tramita na casa o projeto de lei, e ela disse que vai colocar debaixo do braço para que ele tramite com mais velocidade, porque as ILPIs não esperam. E eu sempre digo, doutor, antes de te passar a palavra, passar para a Márcia, que só tem uma ILPI em Cuiabá, só tem um Abrigo Bom Jesus, porque não tem dinheiro. Porque eles são financiadas pela assistência social. Se o dinheiro viesse da saúde, onde os recursos são mais vultuosos, eu tenho certeza que a gente já teria 2, 3, 4 Abrigos Bom Jesus aqui na cidade. E aí, doutor Milton? A dor agora está compartilhada. Bom, primeiramente agradecer, Márcia, o convite para estar aqui falando um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho na promotoria de saúde, o que a gente pode fazer, talvez, para tentar solucionar esse problema, até que venha essa que é muito bem-vinda, a meu ver. Eu não sabia dessa problemática, fiquei sabendo através desse convite, eu estudando aí e me aprofundando sobre a matéria, realmente é uma coisa assim, parece assim, a burocracia vencendo o bem-estar, né? No direito existe um princípio que chama instrumentalidade das formas. O que vale é o resultado e não a forma com que você faz, né? E se o recurso está vindo da Secretaria de Saúde ou Secretaria Social, no final das contas, está vindo do bolso do povo. Quem está pagando somos nós. E nós estamos falando de órgãos que são dentro do mesmo poder executivo estadual ou executivo federal, então não me faz muito sentido isso, que poderia ser algo que poderia ser corrigido através do próprio sistema de controle interno do Poder Executivo. Mas, de qualquer forma, é um problema, né? Como o vereador já colocou aqui, aproveito para cumprimentar o vereador Daniel, vereador que a gente acompanha, muito combativo, muito inteligente, um rapaz jovem aí, que está fazendo um excelente trabalho perante a Câmara dos Vereadores, e esperamos que continue nessa mesma linha, né, inteligente ali, buscando, trabalhando, fazendo a crítica certa. Parabéns, vereador, pelo trabalho. Também o Emerson, né? Que você é o diretor? Sou gestor lá do Abrigo. Gestor do Abrigo, fazendo mágica, né? Fazendo muito com pouco dinheiro. Em relação à questão da saúde do idoso, quando eu assumi essa promotoria tem 2 anos e meio, a gente também começamos a aprender sobre saúde. Nós somos formados em Direito, né? Pelo visto, o vereador aqui também é advogado, é formado bacharel em Direito, não sabe muito sobre saúde pública, mas eu fui gestor no Ministério Público, fui secretário-geral durante 4 anos na gestão do então Procurador-Geral Zé Antônio, e a gente conhece um pouco de gestão pública. E a gente se deparou com um cenário na saúde muito difícil. Primeiro, pouco recurso para muito serviço, né? Nós temos um sistema único de saúde, que é um grande plano de saúde, universal, que você tem desde uma vacina até um transplante cardíaco. E que ele não tem, quando criaram o SUS, não falaram de onde que vem esse dinheiro, né? Criaram o SUS, olha, fica implantado o sistema de saúde, vê a Lei 8.080, mas não foi garantido. Como modelo é perfeito, né? Parece como modelo. Mas há um mínimo constitucional, por exemplo, 12% Estado, 15% para os municípios. Todos os municípios de Mato Grosso gastam mais do que 15%. Não tem nenhum município. Tá tudo acima de 20% já. Por quê? Porque vem um processo de desfinanciamento do SUS. O próprio governo federal, ele não atualiza a tabela de valores. Uma consulta custa R$10 que o Ministério paga. São procedimentos que, mesmo se você colocar 4, 5, 10 tabelas SUS, mesmo assim você não consegue achar um prestador de serviço. E dentro dessa linha de pensamento, né, a própria Lei 8.080, ela prevê que entidades particulares podem se somar ao SUS, né, que é a saúde complementar, para atuar onde o Estado não consegue chegar. E isso, eu estou falando isso porque o Abrigo Bom Jesus me parece ser um exemplo muito claro de uma atuação complementar na saúde,
uma vez que nós não temos sequer um equipamento público dessa natureza ainda em Cuiabá. Então, do ponto de vista legal, nós temos um Abrigo Bom Jesus que, apesar de ser assistencial, ele desempenha um serviço complementar ao SUS. Porque se você tem pessoas acamadas ali dentro, que você presta um serviço de enfermeiro, de fisioterapeuta, vocês fazem um serviço de EMAD, né? Que é o melhor em casa. A pessoa não tem casa, a casa dela é o abrigo. Então, vocês fazem um serviço de saúde. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Né? Me parece que seguindo esse raciocínio jurídico de que vocês são assim uma entidade que presta uma saúde complementar ao SUS, é possível, né? Lógico, tem que ser estudado via Procuradoria do município. Parece já há uma iniciativa nesse sentido de se fazer uma parceria com o município também para disponibilizar esses profissionais para atuar ali dentro. Parece que na época da intervenção foi feito algo nesse sentido, não foi, Márcia? Através do Dr. Fachoni, que foi um grande protetor do abrigo. Eu me lembro dele falar sobre isso. Ele conseguiu um TAC, onde ele obrigou a prefeitura de Cuiabá a colocar ali um médico, porque não tínhamos médico, 4 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem. Isso está funcionando? Não, até hoje, passado aí, já é o 3º ano, né, Emerson? Estamos indo para o 3º ano. 3º ano, não foi cumprido na sua totalidade. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Desde a assinatura desse TAC, sempre com justificativas que não tem no quadro, está fazendo concurso. A gente sabe mesmo. Esse ano nós tivemos 2 reuniões na Secretaria Municipal, inclusive com a secretária do município de saúde, onde ela colocou que está fazendo uma convocação, fazendo um chamamento, né? Fazendo um chamamento. Do concurso mas os idosos entram lá através da própria prefeitura, do CRAS. Não faz sentido. Vocês são o abrigo municipal. Então, esses dias, inclusive, fomos chamados a atenção numa reunião, porque houve uma demanda e nós dissemos que não podia receber mais idosos, porque nós estávamos sem corpo técnico. Principalmente, eram 2 idosos em hospital. Não poderíamos receber idosos acamados, porque nem a nossa médica estava de licença prêmio e a prefeitura não colocou na época, foram 4 meses. 120 dias 120 dias sem médico. Então, eu coloquei na resposta que não era possível enquanto a prefeitura não cumprisse o TAC. Fomos chamados a atenção. E, infelizmente, a prefeitura, ela trata as secretarias como caixinhas separadas, como se não fosse a mesma prefeitura, entendeu? Você vai falar com uma e fala, não, mas isso aí é lá da saúde, isso aí não tem nada a ver com a assistência. Pra gente é prefeitura. Vocês, assim, vocês prestam um serviço essencial, são os únicos, né? Eu acho que nesse ponto aí a gente pode fazer um trabalho em parceria com a Promotoria da Saúde, junto com o Abrigo, para tentar, né, trazer esses profissionais para essa parceria com vocês, né? Me coloco à disposição para isso. Inclusive, doutor Milton, a gente teve, nós chamamos dois colaboradores da prefeitura recentemente para ver a possibilidade, eles estão estudando, mas a princípio acharam que pela lei talvez não seja viável a gente pegar esses 17, 20 leitos que nós temos e passar ele para o SUS. Tem um termo, não sei se é conveniar, é como hospital particular. Sim, vocês fazem saúde complementar e vocês são filantrópicos. Poderíamos ter esses leitos custeados pelo SUS. Poderíamos, porque o oxigênio que está lá, a alimentação parental que está sendo colocada lá, tudo é a sociedade que está nos doando. Então, eu perguntei até antes, porque tem uma lei, que é a lei do FEF, que é a lei do Fundo de Estabilização Fiscal. Foi uma lei do início ali, se não me engano, do início do governo do Mauro, que o Mauro pegou... Estadual? Estadual. O Estado naquela situação, né, financeira difícil e tal, ele aprovou algumas leis. Essa lei do FEF... ela traz um rol, eu não sei se está na lei do FEF ou a lei do Fundo Estadual de Saúde, mas eu acho que está na lei do FEF. Traz um rol de entidades filantrópicas, nas quais um percentual, se não me engano, de 20% desse fundo é destinado para financiamento dessas entidades filantrópicas. Então, nós temos ali os hospitais filantrópicos de Cuiabá, acho que o Lions está lá, e outras entidades. Santa Casa? A Santa Casa é um hospital estadual. Né? Tá. E outros, inclusive, do interior do estado. Então, talvez, se eventualmente o abrigo... o abrigo não deve estar lá, porque vocês não recebem esses valores, né? Então, conversar com a Assembleia Legislativa, com o próprio Executivo, né? Para tentar incluir o abrigo como destinatário desses valores. Porque vocês fazem serviços de saúde, e a lei está aí, se não me engano, está no FEF. Agora,
há essa trava de ser um instituto de saúde, ou não, mas eu acho que pode ser trabalhado algo nesse sentido, passando, obviamente, pelas procuradorias para fazer análise jurídica. Mas se vocês conseguissem se inserir nessa lei do FEF, vocês teriam garantidos uma fatia desse bolo que é destinada às instituições filantrópicas. E de onde vem o financiamento do FEF, doutor? É de recursos, acho que do agro, algo nesse sentido. Do FETAB? Eu acho que é do FETAB. Eu pergunto porque a gente tem uma tradição, e tem melhorado muito no governo Mauro Mendes, mas a gente tem uma tradição de subfinanciamento de fundos, né? Que também é uma preocupação aqui no Estado. Agora, o doutor colocou um ponto fundamental para mim, que é o aspecto da complementariedade que o abrigo exerce em relação à saúde. A gente cansa de ver quem frequenta o abrigo, idosos que estavam acamados e que hoje conseguem andar pelo atendimento multidisciplinar de saúde que ele recebe. É um fisioterapeuta, é um nutricionista, é um médico, é um enfermeiro que faz cuidados com ele. A gente cansa de ouvir relatos de pacientes ali do abrigo, se é que é essa terminologia adequada, que conseguem curar uma depressão, ou seja, saúde mental sendo exercida ali dentro. E se o abrigo faz um serviço que era de responsabilidade constitucional do Sistema Único de Saúde, como é que ele não pode receber Não faz recursos? sentido. A mudança na lei vai vir para trazer segurança jurídica, mas eu acho que chegou o momento, a gente chegou no estágio de maturidade, eu vou até pedir licença que eu vou falar olhando para a câmera isso. Chegou o momento dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se manifestarem, porque em última instância, se alguma crítica, alguma pontuação é feita em relação ao recebimento de uma emenda, ele vai parar lá no Tribunal de Contas. Então eu acho que preventivamente, se for provocado, o Tribunal de Contas deveria manifestar pela possibilidade do recebimento de recursos das ILPIs por parte da saúde, porque não tem mais como ficar do jeito que está. Mas eu acho que isso é algo, eu vejo que, falando do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, ele recentemente ele virou uma chave, já falei isso várias vezes para o Sérgio Ricardo, para o Guilherme Maluf, para o Albano, que o Tribunal de Contas, ele virou uma chave de uns tempos para cá, que ele mudou o perfil dele. Ele saiu de dentro, né? Então assim, eu acredito que é possível conversar, abrir um diálogo, talvez uma mesa técnica junto lá com o Walter, nós temos um conselheiro, o Maluf é um médico. Da saúde, né? ele é. Então, talvez trazer e construir um entendimento através do Tribunal de Contas e abrir esse diálogo. Eu acho que seria o melhor caminho, porque nós eu não me disponho podemos... a ajudar. Agradeço muito se você puder fazer essa interlocução junto ao tribunal. O próprio Sérgio Ricardo é um doador, é um voluntário do Abrigo Bom Jesus, e isso que o Daniel colocou hoje, 17 leitos estão vagos nos hospitais porque estão com a gente. Sim. Quantos deveriam estar nas unidades de saúde qual é o estão lá apelido dentro? do HMC? Hotel Municipal de Cuiabá. Por quê? Porque muita gente não consegue sair lá de dentro, não tem para onde ir. Se não tiver locais como o Abrigo Bom Jesus, pegando o gancho aqui rapidamente, nós temos um outro equipamento público que faz um serviço, apesar de não ser esse o escopo dele, mas acaba fazendo esse serviço que o abrigo faz, só que eu acho que vocês fazem melhor, porque vocês têm mais profissionais, que são as residências terapêuticas. O que é a residência terapêutica? A residência terapêutica que ela é um equipamento público. Em Cuiabá nós temos 6, é o único município de Mato Grosso que tem. Nós estamos fazendo um trabalho via Comissão de Saúde Mental da Assembleia com o deputado Avalone de implantação no outras cidades. Nós conseguimos, junto ao governador Mauro Mendes, um aporte de 22 milhões de reais por ano para melhorar o financiamento da saúde mental. Então, melhorou para CAPS, melhorou para residências terapêuticas, enfim. Nós estamos num trabalho agora de tentar implementar pelo menos uma nos municípios acima de 100 mil habitantes. Já tivemos uma reunião positiva em Sorriso e vamos agora com os outros municípios. Eu visitei as 6 residências terapêuticas de Cuiabá. Todas elas são abrigo de idosos com problemas mentais, tá? Então, se você for hoje, em todas as 6 residências terapêuticas, elas têm 10 pessoas, acho que é o porte 2, né? O porte 2 tem 10, o porte 1 tem 8, ou é o contrário. E nós só temos uma, que é a Curió, que tem 8. O resto todos têm 10 idosos. Não tem vaga, só tem vaga quando alguém morre, porque não tem vaga. Se você for lá, você pode perceber que o perfil são idosos com problemas mentais e institucionalizados, já tem 10 anos, 20 anos institucionalizados lá. Nós já tentamos reintegrar esses idosos às suas famílias, não consegue, não tem mais, ou a família não aceita de jeito nenhum. Então, eles são, essas residências terapêuticas, beneficiados. Só que por ser equipamentos da saúde, eles são mantidos pelo município de Cuiabá.
né? Então, eles recebem e tem um financiamento que vem agora razoável. Eu acho que o Estado entrava com 2 mil, foi para 20 mil reais só o do Estado, ainda vem dinheiro federal. O Ministério também praticamente o município não coloca mais a mão no bolso para implementar a residência terapêutica com essa melhora do cofinanciamento do Estado. E eles fazem, em última análise, o mesmo serviço que vocês fazem. Vocês fazem melhor, porque vocês têm fisioterapeuta, vocês têm médico lá na residência, não tem. Doutor, e assim, e cabe colocar aqui também que nós estamos falando só dos idosos que já estão acamados. Sim. Agora tem também a questão da saúde preventiva que a gente faz diariamente lá dentro, que prolonga a vida desses idosos com qualidade e evita que o idoso vá parar numa cama, na melhor das hipóteses, retarda, né, essa questão do envelhecimento aí com mais saúde. O restabelecimento que o vereador colocou agora há pouco, o Daniel colocou, esse final de semana, no Dia das Mães, ontem, Dia das Mães, uma idosa nossa, Bombom, conhecida como Bombom, foi passar o final de semana com os amigos e ela era acamada até o mês passado. Olha só. Ela foi dar uma palestra. Essa idosa, ela era cozinheira, ela é famosa, era cozinheira. entende? E ela foi dar uma palestra sobre cozinha num evento que teve ontem. E já foi convidada para outro Dia dos Pais. São relatos que se avolumam, né? E assim, eu gosto muito de tentar encontrar e diagnosticar quais são as raízes dos problemas. Eu acho que se tratando de gestão pública, onde os recursos são muito vultuosos e pertencentes ao cidadão, ao contribuinte, a gente tem que entender o porquê das coisas serem assim. Como chegamos no status quo? O Estatuto do Idoso, salvo melhor juízo, ele data de 2003, né? Começo aqui do século XXI. Se a gente analisa a proporção de idosos que nós tínhamos em 2003 em relação a pessoas de 18 a 40 anos, salvo o melhor juízo, eu fiz esse estudo antes de fazer o manifesto, a gente tinha menos da metade, né, do número de idosos correspondendo ao número de pessoas de 18 a 40 anos. Ou seja, é uma clara mudança no perfil da pirâmide etária que a gente teve nos últimos 22 anos e que fez com que a demanda por recursos para cuidar da causa do idoso aumentou demais. Tanto que, só vou dar um exemplo para vocês, até para tangibilizar o quanto é crescente essa preocupação. A gente vem discutindo, inclusive eu fui acusado de apoiar homeschooling na semana passada. Pelo amor de Deus, eu sou contra, né? Eu sou presidente da Comissão de Educação hoje na Câmara e eu venho da educação, né? Eu militei a vida toda na educação até quando a gente conseguiu mudar o estado de Mato Grosso, tirar ele do vergonhoso 22º lugar no ranking nacional e levar para o 8º. Então eu posso falar sobre isso com propriedade. A gente está discutindo construção de creches. Uma creche no método convencional de licitação demora de 2 anos e meio até 3 anos para ficar pronta, sendo que você não vai fazer uma creche com menos de 8, 9 milhões de reais e o custo operacional de uma creche em 2 anos custa uma creche nova. Ou seja, você vai fazer a creche com 8 milhões e em 2 anos você vai gastar outros 8 milhões para mantê-la. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de um pensamento disruptivo, inovador, para que a gente faça o atendimento das crianças de 0 a 3 anos em residências. Mais ou menos a lógica das residências terapêuticas. Por quê? O custo de instalação é quase zero, o custo operacional é baixíssimo e tem mais uma coisa. Se a gente faz creche, isso é estudo da Fundação Getúlio Vargas. No mestrado a gente se versou muito sobre esse estudo, quando a gente estudava a questão das creches. Se a gente faz creche para atender todas as crianças hoje, em 20 anos, boa parte das creches estarão ociosas. Por quê? A base da pirâmide etária está ficando mais estreita e o vértice da pirâmide está ficando mais alargado. Então a gente precisa ter um pensamento holístico em gestão pública. A gente precisa trazer o Tribunal de Contas, o Ministério Público como está aqui, a Câmara dos Vereadores, o Executivo, a sociedade civil, os sindicatos, as associações para problematizar isso. Porque não tem mais como a gente discutir que o Brasil vai virar um país de idosos nos próximos 20 anos. O que Já aconteceu somos na 30 Itália, milhões. o que aconteceu na Itália vai acontecer aqui. Esse número ele vem praticamente dobrando a cada década. A quantidade de idosos Exatamente. em relação a crianças de 0 a 14 anos. Então tá na hora da gente pensar um Daqui país a para 20 idosos. anos eu já sou idoso, já Já está começando quase a legislar em casa própria. Quase. Tá investindo, né? E 43? outro número da questão dessa dor das ILPIs, nós estamos falando hoje em 14 mil ILPIs filantrópica ou pública no Brasil, a nível de Brasil. 14 mil? 14 mil. Mas então Mato Grosso tem pouco demais. Nós temos quantas? Eu não tenho o número eu correto, também não não. tenho Sei, 14 mil o quê? Residência?
residência terapêutica? ILPIs. Aí tem filantrópicos. variados tamanhos, né? Públicas e privadas, É, né? isso, Públicas e isso. privadas. Mas né? então, assim, todos acaba compartilhando da mesma dor. E nós estamos falando, igual você falou, nós estamos falando de 30 mil idosos, 30 Não, milhões de 30 idosos. milhões de sem dólares. falar, por exemplo, aqui em Mato Grosso, se vocês pudessem receber recursos da saúde, cada deputado tem um valor, acho que é de 1%. Para a saúde, né? Eu acho que é 50% das emendas, doutor. 50% das emendas, mas a emenda, quanto que dá por deputado? Não é 24 milhões? 26 milhões. 26 milhões, ou seja, 13 milhões. Obrigatoriamente ele tem que destinar para a saúde. Não sei se é 50 ou se é 20%, mas de Eu acho qualquer que é forma é 50. muito dinheiro. É um volume é de recurso 50%. muito alto. Coloquei 13 milhões vezes 25 deputados. É muito Estamos dinheiro. falando 250, estamos falando de 325 milhões. Então, vocês precisariam do quê? Se um deputado O Emerson destinasse colocou- 2 milhões para vocês... O Emerson colocou agora há pouco, só na área da saúde, ultrapassa 1 milhão. Quase 1 milhão e 300 Qual é o custo mil operacional por do ano. abrigo mesmo? O custo operacional hoje, mês do abrigo, é na faixa de 430 mil reais. 430, vezes 2, 5 milhões. 2 deputados, 3 deputados, você mas aí matava o coloca, problema. já recebe o dinheiro de Cuiabá. Por exemplo, 70 mil que falta para vocês fecharem as contas, né? Uhum. Para não depender... fechar a assim, folha. Para fechar a folha. Mas Uhum. assim, para vocês assim, respirarem. 70 mil vezes 12, daria quanto? 840 mil, né? 840 mil reais. Um deputado... Pô, 2 milhas, banco eu só não sei se pode ser, a emenda pode ser para custeio de folha. Doutor Eu acho Milton, que talvez não possa. falando do recurso que a gente recebe do município, esses 130 mil reais, e que hoje ele vai para a folha totalmente, não vai para alimento, vai totalmente para a folha, nós não podemos pagar enfermeiro, não podemos pagar Nada da área da saúde. nada da área da saúde, nem técnico de enfermagem, nem nutricionista. Então, mas se conseguisse esse convênio e funcionasse o convênio com o município, Com a área da os saúde, profissionais para a da saúde, já era uma... Gastaria com outras coisas. Mas Deixa eu a só, nossa- deixa eu só fazer uma correção em tempo. Eu falei 14 mil, é 1.400, tá? Ah, tá. Deu uma pois é. puxada nesse número pra Pois cima. é, aí. eu tô aqui fazendo as contas, falei, nossa senhora. Tá 1.400. Eu tava agora fazendo tá a conta, mais factível. porque o Brasil tem 5.700 municípios. Tinha 2,5 por município. Não, eu me equivoquei, são 1.400. Mas eu acredito o seguinte, essa bandeira que Daniel levantou e já articulando aí com a nossa bancada no Congresso, e agora, doutor Milton, com essa grande possibilidade do senhor estar junto conosco, vamos tentar mudar o Vamos estatuto? conversar, Vamos, lógico, o trabalho do Ministério Público em parceria com a doutora Fânia, claro. que é a promotora responsável pelo idoso, a gente mais na parte da saúde, mas sempre Perfeito. né, a transversalidade entre a promotoria da saúde e a do idoso também, que está à frente a nossa querida colega doutora Fânia. E nós somos felizes porque nós temos 2 promotorias velando por nós, que é a promotoria da doutora Fânia, que é do idoso, e a promotoria de fundações, que é com o doutor Renê. E agora, mais uma promotoria velando por nós aí através do doutor Milton. A gente fica muito agradecida e tenho certeza de que vai caminhar, Daniel, essa bandeira que você nos ajuda a levantar, antes até do estatuto dessa alteração, porque a gente sabe que são 3, me parece que são 3 comissões na Câmara que tem que passar, além da comissão de saúde, que já foi realizada em dezembro, tem mais 3 outras comissões para o projeto PL andar dentro do Congresso. Antes que isso aconteça, eu tenho certeza que a gente vai encontrar caminhos. Vamos pesquisar esse fundo estadual aí, o FEF, para verificar. Inclusive, nós estamos articulando também junto com o apoio do secretário César do Desenvolvimento Econômico, César Desenvolvimento Miranda. Econômico, para que a gente, dentro das nossas doações, das cestas básicas que o abrigo recebe, há uma dificuldade muito grande em receber a proteína animal, que é a carne. Então a gente recebe o óleo, recebe a farinha de trigo, recebe o arroz, mas a carne a gente sabe até pelo custo de carne. E a gente está conversando com o secretário César da possibilidade de, através do FETAB, porque a gente sabe que cada boi abatido paga-se uma taxa, paga-se para o fundo, para o FETAB. Então, a gente está tentando com o César que as entidades, a exemplo do Sindicato dos Frigoríficos ou da própria Acrimate, nos abasteça com essa proteína animal no abrigo. Vou te dar um número, Márcia. 27 mil reais é o custo mensal do abrigo com proteína animal. Meu Deus, só com carne. Só com carne. Por mês, 27 mil? 30 quilos por dia, em 30 média. quilos. Tá Seja gastando carne vermelha, seja o frango. 350 pau no ano. É um custo Nessa faixa. muito elevado. Levantar aqui que a gente...
recebe bastante doações. A sociedade cuiabana, sempre que a gente pede, né, Márcio? Sempre que a gente tem alguma necessidade, a gente recorre, a gente faz campanhas, e ela é sempre muito pontual, não nos deixa que esse cargo, que Encargo. esse fardo seja só de quem está lá fazendo gestão. Então sempre comparece. Mas se tivéssemos que tirar hoje de comprar tudo do bolso E todo os mês, parentes esse é o custo. do pessoal que tá lá, tem algum tipo de ajuda? Os familiares ou não? Da família, muito, muito pouco. Muito pouco, até pelo perfil do idoso que nós temos acolhido lá hoje, ele é o idoso em situação de vulnerabilidade. Abandonado. É abandonado na Mas, grande maioria das vezes. lembrando, doutor Milton, que esse idoso, pela lei, ele contribui com 70% da sua aposentadoria. Então, ele ganha lá R$ 1.400, 70%. Cerca de R$ 900 de cada R$ 900 fica idoso, para o aqueles que abrigo. têm É justo, ele É, mora, e come, os 30% a gente abre conta no banco para ele, que é para o cigarrinho dele, ou ele quer comprar uma bolacha, ou ele quer comprar um presentinho para um familiar que aparece. E grande parte, como eu disse, desses idosos, ele chega pelo abandono. Não é o familiar que coloca ele. Mas 6 meses depois, parece que o familiar fica atrás do muro. Ele está bem, ele está alegre, o familiar aparece. Aparece o filho, aparece o sobrinho ou o neto. É a lógica do abandono, né? Vamos falar a verdade. Não cabe eufemismo aqui, né? Tem muita lógica do abandono ainda que permeia a causa do idoso no Brasil. Eu tenho duas dúvidas, até, desculpa, doutor, mas são dúvidas que me preocupam. Hoje no abrigo, vocês têm um levantamento, vocês sabem diagnosticar quantos por cento recebe algum tipo de aposentadoria? Hoje nós temos 5 idosos lá no abrigo que não tem nenhum tipo de rendimento. Os únicos, né? São São só 5. 5 que nós estamos trabalhando. Vou fazer o BPC. A maioria é BPC. É porque provavelmente não contribuiu, Isso. né? A maioria é BPC e 5, um número de 5 que não tem hoje nem BPC, mas também já estamos correndo atrás. A gente tem uma assessoria jurídica que É isso que eu ia perguntar, faz porque esse pode trabalho com a ser gente um lá. meio de cofinanciamento também, né? Se você tem 100 ali pessoas, são 100, né? 100, Vagas. 99. Uhum. Coloca 100 para arredondar. 70% de 1.400 vai dar quanto? Nós estamos falando aí mais ou menos em 90 mil, R$980. mais ou menos 90 mil, 80, 90 Ajuda mil por mês. bastante, né? Ajuda muito, não, ajuda mas- muito, Ô, ajuda muito. sem Se não conto no tivesse mês. isso aí, É a Agora, vamos segunda lembrar. maior renda. É a contribuição Olha do só, idoso, é a que segunda legal. renda nossa. Agora, lembrando, hoje mesmo a gente fez um levantamento, porque nós vamos ter um podcast na sequência com o Dr. Marco Veloso, que é o delegado do idoso. 15 idosos têm empréstimos compulsórios. Meu Deus, é uma tragédia isso. Como que eles pegaram esses empréstimos? Telefone, o banco liga, ele Doutor, fala sim. A gente não aposentou ainda, mas meu tio aposentou. Ele aposentou no dia 14 de abril de 2021. No dia 14, às 8 horas da manhã, tocou o telefone. O senhor teve a sua aposentadoria aprovada, então a gente acabou de pré-aprovar um crédito especial. Ele ficou sabendo que foi aposentado pelo banco. Pelo banco, cara, pelo Pelo banco. amor de Deus. E agora há o lado dele pouco o senador Jaime Campos anunciou que ele também está Levou com o golpe. desconto, né, na Aquele aposentadoria. da operação da INSS? Levou golpe. Só para o senhor ter uma ideia, eu estava lendo São sobre. bilhões, né, aquilo lá, né? 9 Bilhões? bilhões. 9 bilhões. É 1 a cada 7 idosos no Brasil aposentados deu. Porque era 1 em cada 42, é 1 em cada 7. É 7 em cada 40, 6 em cada Nós temos 42. 15 idosos só no abrigo, pra você ter Então, uma ideia. prova- Só no abrigo, 15 idosos. 15 idosos. E quanto É, que era o valor desses descontos? R$20, R$30. Mas você desconta 20 reais Multiplica de por muitos anos. milhões de pessoas. Acho que era 7% de E o idoso não está desconto ilegal. acostumado a ver extrato. É. Ele vai lá e saca o que está lá e Saca, pronto. ele não Então, vê. é o De golpe dois- quase perfeito, E até que outra, alguém você não viu, vai né? imaginar. Você não vai imaginar. Vem um desconto ali, você acha que é alguma É. coisa devida. Você não vai Sim. imaginar que estão Você te não consegue roubando. nem ir atrás, você não tem nem os meios para ir atrás. E são 9 anos. Começou em 2016. Quase uma década. Surrupiando idoso e foram ver agora. Como que vai devolver esse dinheiro pro cidadão? Muito O triste. governo vai ter que pagar 2 vezes. Não, a Banco gente vai Central, né? O Banco Central Governo- vai produzir Nós vamos dinheiro, A né? gente vai pagar, ué. É, A gente vai pagar. como sempre. Como sempre. Doutor Milton, muito obrigada pelo tempo que o senhor dispõe aqui para gente. E tenha certeza que a gente vai colar agora no senhor. A gente vai colar. Precisamos muito da sua Gostei desse que ajuda. vamos colar, eu gostei. Vamos lá, pode colar, não tem problema nenhum, não. Estamos à disposição. A gente, eu me apaixonei pelo SUS, eu gosto, sou daqui, Mato Grossense, eu já tenho o título de cidadão cuiabano otorgado pela Câmara, não nasci em Cuiabá, mas vim para Cuiabá com 6 meses de idade, né? Meu pai é Mato Grossense, minha avó era Mato Grossense, família de Pochorel, família daqui, meu bisavô era agrimensor de Marechal Rondon, então a gente tem Que história raízes, linda. É isso. raízes aqui
em Mato Grosso eu me apaixonei pelo SUS, sou apaixonado por Cuiabá, por Mato Grosso. O que a gente puder fazer, obviamente, com as limitações, né? Nós somos órgão de controle, não temos a chave do cofre, né? O Ministério Público, assim como a Câmara. A Câmara ainda destina dinheiro, faz emenda, mas nós, o Ministério Público, não sei se estão pagando, mas que faz, as emendas fazem. Eu não né? sei, ainda só ano que vem que eu vou ter emenda. Mas o Ministério Público, a gente sempre tenta fazer essa parceria. Eu costumo trabalhar de uma maneira, eu não sou um promotor da burocracia. Eu acho que nós não podemos ser fabricantes de papel. Porque papel, não adianta nada, papel não vai mudar a vida de ninguém. Então, o escopo é sempre mudar realmente a vida do cidadão na ponta, quando ele vai no posto de saúde, vai numa UPA. É um trabalho muito difícil. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu acho que o estado de Mato Grosso está caminhando bem. Temos grandes hospitais aí para ser inaugurados. Eu torço também e sou parceiro da gestão municipal para que também saia do papel. Estamos aí em vias de sair o CAPS 3, o CAPS Adolescer, outras ações importantes em saúde mental. Enfim, e esse auxílio ao abrigo, pode ter certeza que é mais uma pedrinha que a gente vai colocar nessa edificação que é a saúde de Cuiabá e de Mato Grosso. Então pode contar comigo. Doutor, a causa do idoso o senhor vai estar ajudando. Por consequência ao abrigo, né, Márcio? Eu acho que é importante a gente trazer até porque nós vamos ter agora 5 novas ILPIs no estado, né, que o governo vai construir. Então, não é só o abrigo, não. É a causa do idoso institucionalizado ou não institucionalizado também. Márcia, só um adendo, doutor. Eu acho que a gente não pode deixar de trazer aqui o quanto o Ministério Público de Mato Grosso tem sido parceiro, né, Márcia, do Abrigo Bom Jesus. Sempre que a gente precisa do Ministério Público, a gente procura estar lá, sempre tem pessoas muito dedicadas, né? Corpo técnico. Técnico, sempre pronto a ajudar. E sem falar nos apoios até financeiros, né? Hoje a gente tem obras acontecendo dentro do abrigo viabilizadas aí por TAC, pelo Ministério Público. Então, a gente pode falar sem sombra de dúvida que é um dos grandes parceiros hoje. Se não o maior parceiro nosso hoje. As obras que estão ali sendo realizadas, todas com recursos do Ministério Público, e como eu coloquei agora há pouco, não nos fiscaliza, velam por nós. Velam, essa é a palavra correta então, mesmo. Isso é muito Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador. Também vamos ver o que o senhor está de trabalho aí também, que pudermos ajudar, também contar com o seu apoio aí nas ações, né? Tá na educação, é o doutor Miguel, que é o responsável, né? Promotor responsável, mas são áreas transversais, né? Existe saúde dentro das escolas, existe saúde dentro dos presídios, enfim. Não existe uma caixinha fechada que a saúde comunica com todas as áreas. Então, estamos à disposição também para futuras parcerias. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Obrigado a vocês pelo convite. Também é uma honra estar aqui junto com o Dr. Milton, vem fazer esse trabalho impressionante, assim. Eu quero dizer que o adjetivo é esse, porque contribuir com a saúde mental, contribuir com o SUS da forma como o senhor está fazendo, revela que, a despeito de ser um órgão de controle, um bom promotor pode fazer com que a instituição transcenda esse papel. Eu sempre digo, eu tinha meus alunos em Campinas, né? Eu fiz direito em Campinas e quando eu formei, eu fui puxado pelo promotor também, Gustavo dos Reis Gazola, enfim, meu mentor intelectual da vida para dar aula. E eu sempre dizia que direito puro é só no livro do Kelsen, porque tem um livro, né, Teoria Pura do Direito. Quando a gente fala em jurídico, quando a gente fala em direito, especialmente para quem está na gestão pública, a gente tem que entender que direito é meio. O fim é o bem-estar da sociedade. Goste ou não goste, o Brasil é um estado de bem-estar social com status constitucional. O Brasil é um welfare state, que é o termo que a gente utiliza para dizer que é um estado que extrapola aquelas atribuições mínimas ditas pelos liberais. Faz a segurança pública, cuida dos impostos e mais nada. Não, aqui no Brasil a gente dá saúde, aqui no Brasil a gente dá educação, só que a gente precisa melhorar a qualidade. E para ter qualidade é preciso ter cofinanciamento, porque não existe política pública sem dinheiro. Existe desperdício de dinheiro, existe Estado perdulário, existe Estado balufo em alguns lugares? Existe. Mas o Estado está muito magro, quase raquítico quando a gente fala da causa do idoso. Então a gente precisa mudar esse status quo
contem com a gente está à disposição. E eu fiquei muito feliz de saber que o nosso Dr. Milton vai contribuir com essa interlocução, que eu acho que ela tem que acontecer independentemente da tramitação do projeto de lei em Brasília. A gente precisa ter uma interlocução com o Tribunal de Contas, porque eu tenho certeza que um parecer emitido pelo tribunal a respeito da possibilidade do recebimento de recursos oriundos da saúde por abrigo vai fazer com que esses recursos comecem a chegar. Então, obrigado mais uma vez, foi uma honra participar dessa mesa. Obrigada, Daniel. Obrigada pelos caminhos, né, que nos foram dados, que nos foram Exato. apresentados, e com certeza a gente vai ao Ministério, ao Tribunal de Contas e buscar informações sobre essa lei estadual também. Obrigada, Hermes, por mais uma vez estar conosco aqui nessa Obrigado, mesa. E espero vocês, a gente espera vocês no Abrigo Bom Jesus para uma visita, para um abraço afetivo aos nossos idosos. O telefone do abrigo está na tela para que você possa estar conosco, levando o afeto, doando o seu tempo para os nossos idosos. Muito obrigada e até a próxima.